Vamos agora então em ciências. Nós vamos trabalhar no livro de atividades, na página 56. Vocês vão colocar a data de hoje, fazendo favor. Hoje é dia 16/10/2020. Nós vamos continuar trabalhando com o conteúdo, o solo, a base de muitas vidas. Então, vamos lá no item 6. A imagem a seguir mostra uma plantação de beterrabas. Essa planta se desenvolve melhor em solo umífero. Vocês lembram o que é solo umífero? Vamos relembrar então lá na apostila. Lá na página 9, tem lá solos umíferos. Apresentam grande quantidade de humus, sendo bastante férteis e quantidade ideal de água. Então, os solos umíferos facilitam o crescimento das raízes das plantas e seu desenvolvimento, que é poroso. E agora vocês lembram que é poroso? O que é um solo poroso, permeável e rico em nutrientes? Então, vamos lá para o poroso. O poroso, ele está relacionado com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Agora, sobre a permeabilidade. Permeável é a capacidade do solo de deixar a água passar. Quanto mais permeável é o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. Então, agora vamos continuar. Letra A. Explique qual é a importância da porosidade, o ar existente lá no solo, e da permeabilidade, que é a capacidade do solo deixar a água passar, para o desenvolvimento de plantas como a beterraba. Agora você vai explicar aí com as suas palavras, tá bom? Vamos agora no item B. Pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo umífero. Então, aqui, nós vamos pintar, tá bom? O componente. Vocês lembram quais são os componentes do solo? Os componentes do solo são as partículas de rochas, matéria orgânica, água e ar. Agora, qual desses componentes que está sendo apresentado aqui? Areia é componente? Matéria orgânica ou argila? Então, vocês vão pintar, tá bom? Pinte o quadro que apresenta o componente presente em grande quantidade no solo umífero. Item 7. No solo, podemos encontrar inúmeros seres vivos, incluindo muitos micro-organismos. Utilizando as palavras em destaque, escreva 2 frases sobre a importância dos seres vivos para a manutenção da fertilidade do solo. Então, as palavras em destaque aqui na primeira frase vai ser micro-organismos, nutrientes, restos de seres vivos. Então, você vai construir uma frase com estas palavras aqui em destaque, tá? Você cria uma frase. Depois, a segunda frase, as palavras são raízes, chuvas, cobertura vegetal. Então, uma frase aqui com essas palavras em destaque e outra frase abaixo com essas palavras em destaque, tá bom? Agora, vamos dar continuidade na página 57. Então, vamos lá. Os seres humanos utilizam o solo para realizar inúmeras atividades, como mineração, agricultura e pecuária. Item A. No quadro estão representados alguns materiais obtidos por meio de atividades que dependem do solo. Então, vamos ver quais são esses materiais? Camiseta de algodão, leite, panela de ferro e maçã. Então, esses materiais aqui,
eles são obtidos por meio de atividades que dependem do solo. Recorte as imagens da lateral e cole-as nos espaços adequados, relacionando os materiais às atividades correspondentes. Então, vamos lá. Quais são as imagens que nós temos aqui? Então, aqui nós temos os animais que estão envolvidos com a pecuária, tá? Depois, a próxima, nós temos aqui uma plantação de algodão, que é a agricultura. Nós temos aqui uma plantação de maçã, que também é a agricultura. E a última imagem aqui, nós temos a extração de minério de ferro, que é a mineração. Agora, vocês vão recortar e colar nos espaços adequados, tá? Relacionando os materiais às atividades correspondentes. Então, a camiseta, ó, camiseta de algodão. Qual dessas atividades aqui está relacionada com este material? Aí vocês vão colar, tá? Assim vocês vão fazer com o leite, panela de ferro e com a maçã. Agora, lá no item B, escolha uma atividade que depende do solo. Pode ser mineração, agricultura e pecuária. E explique sua relação com esse recurso do ambiente, tá? Então, vocês podem escolher outras atividades que não estejam aqui nesse quadro, tá bom? Só vou dar umas dicas aqui para vocês, ó. A mineração é para obter ferro, alumínio, entre outros metais, tá? É necessária a extração de rochas que se encontram no solo. A agricultura. As plantas retiram do solo a água e os sais minerais de que necessitam para se desenvolver. A pecuária, atividade que envolve a criação de animais e precisa de áreas de solo para o cultivo de plantas que servirão de alimento para eles.